Olá, meus queridos, minhas queridas. Quero deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração, que se encontra no Salmo de número 119, 116, em que o salmista Davi diz: Senhor, não me deixe envergonhado da minha esperança. O salmista Davi, ele tinha depositado a sua esperança unicamente no Senhor. Não é que Deus não usa os homens, não é que Deus não usa pessoas, não é que Deus não usa meios. Só que o salmista Davi, ele sabia que era de Deus que partia a ordem de abençoar. Porque aqueles que esperam no Senhor, como diz no Salmo de número 125, são como os montes Siões, que não se frustram, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. O salmista Davi sabia que a esperança dele tinha que estar pautada unicamente no Senhor. Porque quando nós colocamos as nossas esperanças no homem, nos políticos, nas religiões, em tantas e tantas coisas, em pessoas, no que temos, no que possuímos, isso trará uma frustração, porque o sábio Salomão, em Provérbios 10, 22, ele diz que a bênção do Senhor é que enriquece o homem e não acrescenta dores. O salmista Davi, ele sabia que ele tinha um futuro garantido, esperar em Deus. Aqueles que esperam no Senhor nunca serão envergonhados. Aqueles que esperam no Senhor terão um futuro garantido. E muitos hoje em dia estão frustrados, decepcionados, afligidos, porque eles estão esperando em pessoas, em homens, confiando em homens. Não é que você não tem que confiar em pessoas, sim. Nós estamos no mundo, precisamos de alguém, de pessoas. Mas a verdadeira aprovação, com 100% de certeza, é confiar em Deus, aquele que Ele nunca falhou, aquele que não falha e nunca falhará. Aquele que quando ele promete, ele tem a honra de cumprir com suas palavras. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Hebreus, capítulo 10, 23, retenhais firme a confissão da vossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora vem uma pergunta para você, meu querido, minha querida. Em quem você tem confiado? Em homens? Em pessoas? Em coisas transitórias que passarão? Nós temos que confiar em uma confiança que é mais ampla, aquela que se estende por toda a eternidade. Os homens, as pessoas podem te decepcionar, você pode ficar frustrado, mas Deus nunca vai te decepcionar. Infelizmente tem muitas pessoas frustradas, decepcionadas, porque depositaram a sua esperança em homem. E o homem é falho, como eu, como você, como nós todos. Se você olhar a luz da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, aqueles que confiaram nos homens, se frustraram. Porque todos eles se passaram. Todos eles foram transitórios. Só o que é, o que foi, o que é e o que será para todos sempre é Deus. Infelizmente o nosso país está aí à mercê da situação, com esse novo governo que vai ter. Se prepare e ouça bem o que eu estou falando. As portas do inferno já se abriram contra o Brasil. Leis que vão tentar ferir os preceitos bíblicos, vão ferir a família, a dignidade, o respeito, o caráter da sociedade. Já vimos aí um John William que falou
que é da esquerda, não é a pessoa em si, não é o político em si, é a pessoa, a maldade do coração, como os filhos do inferno. Mateus capítulo 23, 15, o Senhor chamou esse tipo de gente filhos do inferno. Falou que vai banir a Bíblia segundo as reportagens, está aí nas redes sociais, está explicitamente para todo mundo ver. Todo mundo, alguém já tentou banir a Bíblia, eles hoje estão no inferno. Então, meu querido, minha querida, você cristão que votou, que aprovou a votar naqueles que são contra a palavra de Deus, simplesmente a sua vida será uma ceifa, porque a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 1, 32, que são não aqueles que fazem, mas os que consentem, os que concordam, os que fazem parte, entrarão no juízo e na condenação de Deus da mesma forma. Eu não faço, mas eu concordo, será julgado da mesma forma. Eu sou o contrário. Eu respeito, mas nunca vou concordar. Porque pode escrever e notar. Hoje é dia... Nós estamos no mês 11. 11 de 2022. E preste atenção no que eu estou falando. O inferno inteiro abriu as portas contra o nosso país, porque os homens vão querer criar lei que vai querer predominar contra a família, que é a mais amada de Deus, porque Deus é família, o diabo não tem família, só Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você que votou, você que escolheu a votar num país, num candidato que aceita o mal contra os preceitos bíblicos, você entrará, todos nós entraremos em juízo. Aqueles que querem o mal da igreja, da palavra do Senhor. Mas você que fez a coisa certa, voltou, escolheu aqueles que defendem a verdade de Deus, de alguma forma Deus vai cuidar de você, porque o céu já é nosso. Você vai ser atingido em muitas situações, mas Deus, Ele vai cuidar dos seus. Porque aqueles que andam na luz, Ele vai entender isso. Porque de alguma forma Deus vai cuidar dos seus. Ele diz lá em Malaquias capítulo 3, mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação, trarei debaixo de suas asas. De alguma forma Deus vai cuidar daqueles que andam em verdade, procuram a verdade e defendem a verdade. Esses terão um futuro garantido, independente das consequências das circunstâncias. Você teve a sua consciência limpa, que fez a coisa certa, mas aguarde e espere o que vai acontecer com o nosso país. Não, isso não é história de Carusti. Nós vimos nos outros países aí a perseguição contra aqueles que levam a verdade. As portas do inferno vão prevalecer. O mundo caminha para Sodoma e Gomorra. O homossexualismo, as leis vão se afrouxar. Os LGBT, não é contra ele que eu tenho com a alma deles, não, é contra os atos dele. Deus não condena as pessoas, Deus condena os atos das pessoas, que nem eu. Eu amo os homossexuais, os bissexuais, transexuais, os homoafetivos, amo ele, a alma dele, não os atos deles. Respeitar é uma coisa, concordar nunca. Nunca você concordar com essas coisas erradas que ferem os preceitos divinos, já está condenado. É só ler Romanos capítulo 1. Nós vimos aí o que vai acontecer. Preste atenção o que vai acontecer com o nosso país. As portas do inferno foram abertas sobre o nosso país. Você cristão que votou em pessoas que querem o mal da igreja, que querem o mal da verdade de Deus, a sua vida é uma ceifa, você vai colher isso aí. Digo sem medo de errar, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que o homem planta, isso também colherá. Essa é a lei do retorno para aquele que conhece a verdade de Deus. O conhecimento livra, salva. Deus, usando o profeta Oséias, ele diz,
capítulo 4, 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou você fechou os olhos fazendo o que não conhecia. Então, meu querido, você que depositou a sua esperança em homens mentirosos, fanáticos, diabólicos, que tem a eficácia de Satanás, porque a lábia de Satanás, o mundo já é do maligno. Se você colocou a sua esperança em político, em alguma coisa que pode te ajudar, pode escrever isso. Você vai se frustrar, já está frustrado. Você vai se envergonhar. Você vai receber. É a palavra do Senhor que diz, não é maldição que eu estou pregando. É a própria palavra de Deus, meu querido. Já colherá os frutos das suas escolhas. Ei, a nossa vida é uma ceifa. Nós escolhemos o que plantamos. Você não vai plantar jacaré e colher leão, ou leão e colher jacaré, não. Você plantar uvas, vai colher uvas. Se você plantou vento, vai colher tempestade. O próprio Oséias diz, capítulo 6, Israel plantou vento e vai colher tempestade. Eu estou falando com base na Bíblia, meu querido, minha querida. Você vai colher o que você plantou. Então, meu querido, em quem está a sua esperança? Em Deus? Que nem Jó 19, 25, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar ao meu respeito. Que nem Mordecai, Esther capítulo 4, 14, ele falou para Esther, Esther, se você está aí no trono e está colocando a sua esperança nos homens, se você não se colocar adiante, com certeza é o único livro que não fala de Deus, diante do povo para interceder a Deus, você não escapará. Mas porque socorro e livramento de outra parte virá. Porque Mordecai sabia o Deus que ele servia. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Timóteo capítulo 1, 12, eu sei em quem eu tenho crido. Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelha na malhada, que as vacas do curral desapareçam, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Abacuque sabia que a esperança dele estava pautada em verdade, em Cristo. E você, meu querido, em quem você tem colocado a sua esperança? Nos homens ou em Deus? Você tem colocado, em quem você tem escolhido para reinar e governar a sua vida? Homens mal, corruptos? Você tem escolhido homens que têm o temor de Deus? A palavra do Senhor diz que quando o ímpio, Provérbios 29, governa, o povo perece. Mas quando o justo, que é temente a Deus, governa, haverá paz e alegria sobre a terra. Oxalá que o nosso candidato se convertam, seja temente a Deus. Eu não posso duvidar disso. Não. E eu também não posso viver o misticismo, achar que Deus não vai cuidar daqueles que estão em Deus. Não. Porque de alguma forma Deus cuidará dos seus filhos. Socorro e livramento virá para o seu povo. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas vai haver frustração. É que nem nosso país, o Brasil. O que é que tem a ver com a Ucrânia e com a Rússia? Mas por o mal de um país, o nosso país pereceu. Ei, por você que fez mal escolhas, os outros perecem. E isso você não ficar isento nem impune diante de Deus. Há uma cobrança, há um juízo. Porque Deus te deu sabedoria para você escolher o que é certo e o que é errado. E principalmente você cristão, crente. Porque crente até o diabo é. O diabo pregou para Jesus, mas não deixou de ser diabo. Jesus escolheu 12. E um era o diabo. Imagina em meio de muitos que se diz cristão aí. Quantos diabos não existem? Lê o Evangelho de João, capítulo 6, 70. O Pedro disse, Senhor, o Senhor tem pregado palavras duras de verdades. O Senhor disse, Senhor, Pedro, a minha palavra não é dura, a minha palavra não mata, a minha palavra é verdade. Eu escolhi 12 e um é o diabo. Ei, Jesus passou a noite no Monte orando e escolheu 12 e um é o diabo. Ei, meu querido. Então, meu querido, você tem escolhido. Quem você tem escolhido? O Senhor demonstrou que os homens
que aquelas pessoas que estão ao nosso lado, aos olhos de todos, Judas era o mais perfeito. Talvez você tenha se deixado se levar por palavra. Judas era tão perfeito que quando o Senhor falou que um o trairia, os outros 11 imaginaram todos, menos Judas, ficaram tão perturbados que pediram ao Senhor Jesus para dizer quem era que ia trair. Eu, Senhor, fulano, ficando menos Judas. O Senhor disse: é aquele que eu dei o bocado molhado. Ei, meu querido, Jesus sabia quem era o Judas, nós não sabemos, mas nós podemos ver o testemunho de pessoas que querem destruir a família, criando lei, a lei aí do 2/6, de casar pai com filho, filha com pai, filho com mãe. Ei, meu querido, as leis vão ser mudadas, eles vão fazer de tudo para banir a família, que é mais sagrado, para assinar o casamento de homem com homem, mulher com mulher, como Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu aquela cidade, como nos dias de Noé, que está lá em Lucas capítulo 17. O mundo caminha para Sodoma e Gomorra, e você vai ficar em Sodoma e Gomorra? Escapa-te pela tua vida, arrepende-te, volta para o Senhor enquanto é tempo. Você que escolheu o lugar errado, ei, Deus é um Deus que tem lado, meu querido. Ei, o Senhor não apresentou 3 caminhos, Ele apresentou 2 caminhos. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e fora de mim não há salvação. Você tem amado o mundo, as pessoas do mundo, ou a Deus? Porque ele diz lá em 1 João capítulo 2,15, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ei, Deus não faz exceção de pessoa, claro, Deus faz exceção de pessoas, sim. Aqueles que amam o mundo já estão condenados. E você amou quem? Você tem amado a quem? A quem você tem colocado a sua esperança? Isso é mentira do diabo, que Deus não faz exceção de pessoas. Ele não faz exceção de amar as almas, de almas. Ele ama todas as almas, mas espera que todos se convertam, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. E você, meu querido, que tem pregado que o amor, que amor? O que tipo de amor você prega? O amor diabólico ou o verdadeiro amor que está apontado na verdade de Deus? Então, meu querido, minha querida, essa é uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, um alerta. Aguarde, o nosso país já está aí à mercê de muitas coisas, porque as portas do inferno, o inferno inteiro virá sobre o nosso país, por causa de leis. Ei, o Senhor Jesus não foi para as urnas, mas eu e você coloquemos. A maior autoridade que tem num país é o voto. Quando nós escolhemos e colocamos, não é o plenário, não é o presidente, é você, eleitor, que colocou alguém, pessoas que não são tementes a Deus. É por isso que o salmista diz no Salmo 33:3: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, meu querido, a democracia, a maior autoridade é o voto do ser humano. E você votou em quem? Responda para você mesmo. Em quem você votou? Em homens que defendem a verdade de Deus, que não se envergonham de Deus? Ou pessoas que querem destruir a verdade e a palavra de Deus? Se você votou, acate as consequências. Você prestará conta diante de Deus das suas más escolhas. Eu sei, eu votei naqueles que defendem a verdade de Deus, naqueles que defendem a família, naqueles que defendem a ideologia de gênero, porque Deus criou só apenas homens e mulher, não criou meio homem nem meia mulher, ou é homem ou é mulher. O que passar disso é de procedência maligna. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa te converter enquanto é tempo, mas aquilo que você fez não tem como mais voltar atrás. Você receberá o perdão de Deus, sim, para a salvação, até na última hora, mas as consequências virão sobre a sua vida, sobre o nosso país e sobre aqueles que também fizeram a coisa certa, porque o mal não precisa você buscar, ele virá sobre a sua vida. Espero que essa mensagem tenha falado do seu coração. Talvez não é uma mensagem de você bater palma, não é uma mensagem de vender
de fazer sucesso, mas essa é a verdade. Como nos dias de Jesus, o historiador Flávio Joseph falou que o inferno inteiro esteve em Israel, para que os planos de Deus não se cumprissem. Nunca se viu tanto endemoniado, tanta maldade nos dias do Senhor Jesus. O inferno inteiro sabia que o Filho de Deus veio para vencer. Então, meu querido, o inferno inteiro abriu as portas sobre o nosso país. Apesar do nosso país, é um país jovem, abençoado por Deus, mas você escolheu quem vai governar ele. Não foi Deus que escolheu. Não foi as pessoas que conheceram a verdade que escolheu aqueles que vai governar o nosso país. Então aguarde. Hoje, marque. Nós estamos em 2022. Hoje esse mês é o mês 11. 23 de 11 de 2022. Que Deus abençoe. Que Deus possa ter misericórdia do nosso país e ter misericórdia daqueles que realmente erraram em verdade, porque de alguma forma aqueles que usaram a verdade, que defendem a verdade, o Senhor vai cuidar dele, o Senhor vai proteger os seus filhos, porque isso é uma promessa, terão um futuro garantido. E você que escolheu as trevas, não a luz, responda para você mesmo. Que Deus o abençoe.